do departamento. Gostaria já de agradecer a presença da professora Sophie Deschamps, professora titular da Oncologia, da professora Lúcia Helena Costa Paiva, também professora titular da Ginecologia, e da professora Juliane Lages, que é professora da Obstetrícia. A ideia dessa reunião de hoje é ter uma reunião realmente com as 3 áreas para discutir um tema que envolve todo mundo, né, que é a fazer salpingectomia ou laqueadura tubária na prevenção, aí pensando na prevenção de câncer de ovário. E acho que vai ser um tema bastante interessante e acho que vai dar para a gente discutir bem. Então, vou passar a palavra para a professora Sophie. Muito obrigada. Prazer, né? Ainda mais convite da nossa nova chefe de departamento, que quando ela fala ser professora titular, isso significa que eu fui professora dela, né? Porque os titulares sempre foram professores dos que vêm a seguir e logo, logo ela será colega de titular também, né? Porque o currículo já está pronto e agora são os trâmites legais. É um prazer muito grande estar com a Lúcia, com a Juliana, porque os temas são discutidos sempre pelas mesmas pessoas nos mesmos ambientes. Então, oncologistas se juntam para falar de onco, obstetras se juntam para falar de obstetrícia, ginecologistas se juntam para falar de temas diversos, mas raramente a intersecção é completa. Então, de vez em quando, o Bácaro chega e fala assim para mim, eu vou falar sobre reprodução hormonal e eu tenho que falar sobre câncer. Então, chama-se um ginecologista especializado em ginecologia que não atende mulheres com câncer para falar sobre reprodução hormonal em mulheres com câncer. Então, os últimos eventos nos quais nós fomos, a Lúcia, a Gil, o Bácaro, todos nós, a Cássia, mostraram que é melhor uma sala com várias especialidades falando. Porque uma sala com várias especialidades falando, cada um fala daquilo que domina, mas não fala daquilo que não domina, e a ideia acaba sendo para todos. E aqui na laqueadura tubaral salpingectomia, o pessoal da oncologia já tem umas estatísticas mostrando que diminui câncer de ovário. Só que tem muitos outros aspectos relacionados à vascularização, essencialmente da trompa, e à reversão de uma laqueadura, que vão envolver o ginecologista e o obstetra. E não é o oncologista que vai fazer a salpingectomia na prevenção primária, porque ele vai receber o câncer de ovário. Ele só vai falar. E aqui a gente vê que, falando sobre o tema, nas histerectomias por doenças benignas, não tem dificuldade nenhuma. Todo ginecologista hoje que esteja atualizado vai retirar a trompa e vai preservar os ovários. Então, aquela sigla, né, SOP, pan-esteré, teve que sair do vocabulário do residente. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que na obstetrícia há uma situação completamente diferente de prioridades. A obstetriz vai se preocupar com o tempo de intervenção e com a contracepção, porque ele está frente a uma mulher que está dando à luz e que, nesse momento, o único pensamento do obstetra é que ela não quer mais filhos, porque esse será o filho dela. Ele não está preocupado com câncer de ovário. Ele se preocupa com câncer de ovário na grávida com câncer de ovário. Aí sim a gente consegue um trabalho multidisciplinar. Então, aqui, a gente conversando com a Cássia, tivemos essa ideia de juntar diversos especialistas sobre o mesmo tema. Só que, lógico, eu fazendo câncer de ovário todo dia, o meu conhecimento de câncer de ovário acaba sendo muito melhor do que de ginecologia obstetrícia. Então, eu vou falar disso. Eu vou falar de câncer de ovário e a sua a carcinogênese. Deve chamar muito atenção que o câncer de mama é o mais incidente, é o mais prevalente, tem uma mortalidade proporcional menor, mas uma mortalidade absoluta muito grande. O câncer coloretal e de pulmão são muito prevalentes, matam muito, mas eles não estão no controle do ginecologista. Então, ele acaba não interferindo nesses dados. Colo do útero, que é uma doença que deve desaparecer, mas ainda é muito alta. Metade das mulheres que têm câncer do colo vão morrer pela doença, mas nós temos já muitos métodos de prevenção. Endométrio, 417 mil casos, mas 25% só morrem da doença. Vocês vão falar assim, 25 só? É porque eu sou oncologista, né? Se eu fosse ginecologista, 25 de óbitos de uma doença, eu ia achar muito alto. Mas aqui a gente sabe que eu não posso comparar isso com mortalidade materna, né, Gil? Eu estou falando aqui de mortalidade por câncer. Mas o câncer de endométrio vai aumentar muito e a mortalidade por câncer de endométrio vai diminuir,
porque o diagnóstico vai ser cada vez mais precoce. E o ovário tem uma incidência baixa. Então, isso é a primeira coisa que tem que ficar no cérebro. Eu tenho que, para prevenir um câncer de ovário, eu tenho que atingir muitas mulheres, porque é uma doença rara. Só que ela mata muito. E mesmo com terapias-alvos, com novos tratamentos, ela vai continuar matando por um bom tempo. E quando a gente vê os 10 cânceres mais prevalentes em homens e mulheres, considerando todo mundo, então vocês estão vendo aqui tem mama, tem próstata, tem pulmão, tem colo retal, vocês vejam, o colo do útero ainda aparece entre os 10 primeiros, endométrio entre os 10 primeiros, ovário entre os 10 primeiros. Então, o ginecologista tem uma responsabilidade muito grande na questão do diagnóstico, tratamento e prevenção de câncer ginecológico. E o que acontece quando você compara país de alto IDH com país de baixo IDH? Eu sempre mostro isso na graduação também, porque acho extremamente importante dizer que nos países de baixo IDH, o nosso é baixo médio, todos os cânceres têm maior mortalidade por casos detectados. Então, a prevenção em países de baixo IDH, médio IDH, ainda é o que funciona melhor, porque o tratamento é muito caro. E tratar um câncer é muito mais difícil do que evitar muitos. A gente tem estágios avançados, demora no início do tratamento, e aqui a gente tem o panorama brasileiro que mostra que realmente os cânceres no Brasil são detectados em estágios avançados. Isso faz parte do panorama nacional. Nós demoramos muito para fazer o diagnóstico de um câncer que está lá. Nós somos bons, eventualmente, de rastrear, mas daqui a pouco muitos ginecologistas só vão saber rastrear, pedir mamografia e citológico, perfil lipídico e testosterona livre, né? Quer dizer, eu estou brincando um pouco, mas se você vai no consultório fazer uma consulta de ginecologia geral, é isso que você vai levar para casa. E o diagnóstico do câncer de ovário é muito mais rápido do que dos outros. Vejam, aqui nós temos para colo do útero mais que 60 dias, quase 60%, quase 60%, a maioria aqui da vulva, a maioria da vagina. Câncer de ovário é diagnosticado, o tempo até o tratamento é menor, mas é porque a doença é tão agressiva que todo mundo já sabe, chegou, trata, não dá tempo, porque senão ela morre. Ela morre na enfermaria, morre no PA antes do tratamento. E aqui é interessante diferenciar câncer de ovário de carcinoma de ovário. Então, nós temos tumores raros, células germinativas, das células do estroma sexual e as metastáticas, que nós não vamos conseguir diminuir fazendo salpingectomia. Eles têm uma origem dentro do ovário, mas 85% dos cânceres de ovário são carcinomas, são células epiteliais. E os carcinomas de ovário não têm origem em células do ovário. Eles não são metastáticos. Para você ter um câncer gástrico com metástase no ovário, é uma coisa totalmente diferente de você ter uma célula mutada em outro órgão que no ovário consiga crescer. Então, essa é a sutileza do câncer de ovário. Não é que ele é metastático, tem carcinomas metastáticos, mas ele nasce numa célula extra-ovariana e chega ao ovário pela trompa, ou nasce na trompa. Essa aqui é a grande questão. E aqui a gente tem um modelo dualístico, que já é bem antigo, eu peguei uma referência um pouquinho mais nova, mas mesmo assim isso está vindo desde 2010. Falo bem antigo porque a ciência avança e de vez em quando avança bem. No caso de ovário, avançou bem. E aqui a gente vê a origem dos cânceres de ovário. Então aqui, ó, carcinoma endometrióide, células claras, seromucinoso, borderline seromucinoso vem da endometriose. A tuba é responsável pelos carcinomas serosos de baixo grau, mas é responsável também pelos carcinomas de alto grau, carcinosarcoma, carcinoma diferenciado. O carcinoma mucinoso ainda tem uma origem assim, que a gente não consegue identificar. O verdadeiro carcinoma mucinoso de ovário vem das células germinativas. Mas os outros se fala assim, em células transicionais, mas não sabe muito bem como chega no ovário. Mas ele é raro. Todos os outros é que vão formar
a grande maioria dos carcinomas de ovário. Então, vejam aqui, eu só estou repetindo em palavras o que eu mostrei no gráfico anterior. Mas eu vou falar da lesão precursora do seroso de baixo grau. Hiperplasia tubária, Brenner e mucinoso, como vocês sabem muito bem, né? Mas está entre epitélio de transição e teratoma maduro. Endometriose 1, endometriose, salasclase, endometriose, seromucinoso, endometriose, precedidos por algumas lesões, geralmente borderline. Quando a gente fala do tipo 2, que é aquele muito mais agressivo, o que a gente tem? A tuba. Stick. E não tem lesão precursora. A célula alterada dentro da trompa é aquela que no ovário vai crescer na forma de carcinoma de ovário agressiva. E eu sempre falo, quando dou essa aula, porque eu acho que passou pela cabeça de muita gente, até falei na aula do ano semana passada, mas a gente imagina a tuba como um grande aspirador de óvulos, né? Então, no meu imaginário, sempre vi meu ovário ovulando e a tuba, por quimiotaxia, chegar e fazer assim, zupt, para poder o óvulo encontrar o espermatozoide dentro da trompa. Mas não é assim. A trompa gruda temporariamente naquele ovário e ela se mexe. Ela é cheia de fímbria. Então, ela vai soltando células ao redor. E a maioria dessas células não tem problema nenhum. Lembramos que só temos 300 mil casos novos de câncer de ovário por ano no mundo. Então, a maioria dessas células são normais. Porque senão a gente começa, cada vez que ovula, a falar assim, ai, meu Deus do céu, a minha trompa foi lá soltar células malignas no meu ovário. Não, não é isso. Quando tem células malignas na endometriose e na tuba, o que é muito raro, essas células malignas que não cresceriam na endometriose e na tuba, vão crescer dentro do ovário. Isso acontece porque na ovulação você abre um cistinho e esse cistinho vai receber células ou do próprio ovário, que vai reutilizar, ou então da tuba, e eventualmente essa tuba estaria alterada, essa célula da tuba. Então, aqui a gente vê como os desenhos vão ficando cada vez melhores e com isso cada vez didáticos, mas você tem para o carcinoma seroso de baixo grau o epitélio da tuba, que tem lá o cisto de inclusão, causa um cistoadenoma seroso benigno, um borderline e evolui para lesão de baixo grau do tipo seroso no ovário. E tem algumas mutações aqui associadas, que é onde a pesquisa vai para tentar achar terapia-alvo, outras explicações. E o seroso de alto grau de ovário. A tuba vem com células mutadas, com PCNT3, que é um gene que vai fazer com que as nossas células cresçam desordenadamente. Causa uma alteração de tuba, mas essa alteração da tuba não é com crescimento celular muito evidente. É na forma dessas células serosas intraepiteliais tubárias, que leva ao carcinoma seroso de alto grau, em alguns casos, sempre também com muitas mutações genéticas. E de uma forma aqui, eu já coloquei os dois chegando, né? Você tem o carcinoma seroso de alto grau, o carcinoma seroso de baixo grau, aqui o epitélio vem aqui benigno borderline baixo grau, aqui a STIC cai, ela já é mais indiferenciada, carcinoma seroso de alto grau. Existe a possibilidade que essa célula tubal normal se desenvolve no ovário com fator de crescimento em seroso de alto grau em algum determinado momento. E aqui uma imagem mostrando isso. Né? Então, isso é uma fímbria. Vocês estão vendo aqui a fímbria, vocês estão vendo que na ponta da fímbria tem como se fosse um carcinoma in situ. Né? Vocês vejam aqui o epitélio normal da fímbria e aqui o epitélio alterado da fímbria. E quando você corta com o P53, ele é totalmente positivo. Essa célula é mutada, é agressiva, ela cresce, ela inibiu os protetores de crescimento celular. E aqui a gente vê isso trabalhando num sistema único. Então, você tem o útero aqui, você tem o ovário aqui, essa trompa que vem lá, gruda para pegar o óvulo e deixa as células lá dentro. Quando você está pensando em células claras e endometrioide, é um pouco diferente, porque essa célula não nasce na tuba, essa célula está na endometriose.
Então, o que nós temos? Nós temos a hipótese de que o epitélio normal e a endometriose aqui, que a gente encontra, e você vai ter o carcinoma de células claras, que vem das células ciliadas do endométrio, e o carcinoma endometrioide, que vem das células secretoras da endometriose. A neoplasia dessas doenças é geralmente bem diferenciada. Então, o que a gente observa e imagina? Que vai endometriose para tudo quanto é lado, mas no ovário ela faz endometrioma, que não tem nada a ver com carcinoma de células claras, com carcinoma endometrioide, mas se tiver uma célula mutada, essa célula mutada vai crescer e vai se transformar num câncer nesse órgão. Que poderiam falar, mas por que não tem carcinoma de células claras no endométrio? Tem, muito raro, mas tem. Tem também carcinoma de endometriose no endométrio, muito mais frequente do que no ovário. Então, são essas células que são mutadas, que passam pela trompa para o ovário. E aqui, de novo, tendo uma coisa mais dinâmica, vocês vejam a menstruação retrógrada, endometriose, muito frequente, em alguns casos, carcinoma endometrioide de baixo grau, de células claras e seromucinoso, que são oriundos dessas células ciliadas ou secretoras. No CAISM, né, eu não atualizei, então isso de 2016 a 2019, mas vocês vejam, nós temos 13% de células claras, 17% de endometrioide, então associados à endometriose. E fora aqui os mucinosos, que são 20%, 64% associados à trompa. Isso seria um estudo no qual eu tenho a doença e eu imagino que aconteceu antes. Populacionalmente, não é que 60% das mulheres com trompa vão ter câncer de ovário e que 21% das mulheres com endometriose vão ter câncer de ovário. É muito importante diferenciar esses conceitos, porque senão a gente apavora a população. E aqui a gente tem os fatores protetores de risco. Fator de risco que a gente não muda, idade. Não posso morrer antes, tá? Não seria nem uma medida considerada muito adequada, né? Antes dos 60 você vai para o além, que você não vai ter câncer ovário. Não faz sentido. Nuliparidade. Desejo da população juvenil atual é pensar muito na nuliparidade. Endometriose. Está todo mundo tentando achar alguma coisa que impeça que se tenha endometriose, mas ainda não chegou. Terapia hormonal pós-menopausa aumenta um pouco. Mas aí, se eu estiver na mesa com a Lúcia, ela vai falar assim, pelo amor de Deus, as mulheres estão com fogares, estão com osteoporose, estão com doença cardiovascular, estão tudo movendo, porque você tem medo de uma doença que aumenta o risco relativo de 1,1, 1,01 quando você vai para o sanguinal. Então, em termos numéricos, não quer dizer nada. Antecedente familiar, BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch, não tenha dúvida. Para essa população especial, eu não vou falar hoje, mas eu imagino que a posteriori tratar a trompa seja suficiente para prevenir o câncer de ovário também nessa população, mas não é feito ainda. E o que nós temos de protetores? Gravidez e lactação, estamos no mesmo caso da nuliparidade. Contraceptivos hormonais orais, importantíssimo lembrar que diminui o câncer de ovário, importantíssimo. Você não vai fazer uma salpingectomia numa idade muito precoce, no sentido de evitar câncer de ovário. E ensinar a mulher que a pílula vai diminuir o câncer de ovário é fundamental. Mas vem a laqueadura tubar e a salpingectomia, sendo reservada a salpingoforectomia para mulheres mutadas. Você nunca vai fazer salpingoforectomia para prevenção do câncer de ovário numa mulher nominal. E aí vem a tal da lei, né, que faz com que os nossos conceitos lindos comecem a ser requestionados. Porque em 2022, aprovada agora, surgiu uma lei que diz o seguinte: em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 anos, ou 2 filhos. Ou significa que com 18 anos você pode fazer uma laqueadura numa mulher que tenha 2 filhos. Mas ela tem 21 anos, ela não quer filhos, você pode fazer uma laqueadura. Deve ser, é lei, tá? E os homens também podem fazer vasectomia. Então, não precisa falar que é uma medida machista. Não é uma medida machista. É uma medida que, eventualmente, respeita os direitos das mulheres e que, no mundo moderno, também talvez venha com uma questão de redução da natalidade, pensando nos 8 bilhões de seres humanos vivos no mundo
e pensando que talvez ficar tomando remédio a vida inteira para evitar filhos seja pior do que fazer uma vasectomia ou uma laqueadura. E vem a segunda lei. E aqui é que pega. A esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto será garantida e solicitada se observado o prazo mínimo de 60 dias. Então, passa a ser novamente oportuno, durante uma cesárea indicada por outras causas, ou vaginal, ou periumbilical, imediatamente puerperal, na mesma internação, fazer e oferecer a esterilização tubária. E aí a gente tem que ver o que isso tem realmente mostrado de benefício. Porque é uma doença muito rara, uma hipótese bem feita e uma amputação de órgão baseada numa teoria, sem observação dos resultados, não serve para nada. Eu fico hipotetizando. Só que agora não é mais hipótese. Então, a gente sabe que existe laqueadura há muito mais tempo do que salpingectomia. Portanto, tem muitos estudos, já muito antigos, mostrando a redução de 30% do câncer de ovário em mulheres que fazem laqueadura. Laqueadura pomeral. Pegou, ligou, você já tem uma redução de 30%. Mas não é difícil para vocês imaginarem que essa redução vai se dar no tipo 1. Vai se dar em cânceres que não vêm de uma P53 mutada na fímbria. Você está ligando a trompa. Endometriose já não passa mais. O mucinoso ninguém sabe de onde vem, tá? É significativo. Seroso de baixo grau não diminuiu nada, porque lá na trompa. E teve uma pequena redução significativa do carcinoma seroso de alto grau, que talvez seja por células que sejam mais lá atrás. Ninguém consegue explicar as evidências, né? Eu sempre brinco muito que se eu soltar isso aqui, vai cair, né? E o Newton depois explicou por quê. Mas já caía. Então, isso acontece. Depois a gente mensura. E a gente percebe que não diminui o borderline, não diminui o seroso, o mucinoso, o seromucinoso. E aí vem a questão da salpingectomia e a diferença da laqueadura para a salpingectomia. 25 mil mulheres submetidas à salpingectomia, 32 mil mulheres submetidas à esterectomia isolada ou com laqueadura. Então, considerando a ligadura ou a esterectomia. E aqui a gente está pensando de novo na questão da fímbria, porque a laqueadura é suficiente para os tumores que vêm do útero. Ela não é suficiente para os tumores que vêm da fímbria. E aqui, tirando então a trompa, a gente tem resultados que mostram que eram esperados 8,6 carcinomas de ovário, foram observados 5. E quando se fala de seroso, eram esperados 5, foram encontrados 0. Precisou de 60 mil mulheres para ver isso. Por isso que nenhum estudo é desenvolvido num serviço para fazer essa observação. Essa observação é feita através de registros nacionais de códigos de doença. E aqui a projeção desse grupo fala que sem salpingectomia seriam, naquela época, esperados 37 carcinomas serosos até 2022, 45 até 2027. Se você tira todos eles, você teve um saldo de 45 mulheres que não tiveram carcinoma seroso de ovário. O impacto na mortalidade, no custo e na repercussão das medidas de saúde em alguns países. Então, aqui, o risco relativo de redução de câncer de ovário nesse registro de tumor nórdico. Laqueadura, uma redução de 30%, conforme eu já mostrei. Na salpingectomia bilateral, uma redução de 65%. E aí começam a ter discussões. Histerectomia com salpingoferectomia bilateral, lógico, não está indicado.
Mas tem mulheres que são submetidas à esterectomia com salpingo-esterectomia bilateral fora do Brasil também. E nessas, realmente, o câncer de ovário, ele basicamente desaparece. Existe um risco maior cirúrgico entre fazer uma salpingectomia e uma laqueadura? Pelos artigos, não. Então, salpingectomia, menor taxa de falha, óbvio. A gravidez vai ser muito mais rara numa salpingectomia. E quando uma mulher faz uma salpingectomia, ela não quer engravidar. E tem até assuntos legais que alguém na sala deve conhecer, que se você faz uma laqueadura e a mãe engravida, existe uma possibilidade dela pedir para você sustentar o filho dela. Ela não queria. Né? Ela pediu para você fazer uma cirurgia na qual ela não engravidasse mais. Sem aumento de complicações. Laqueadura, maior taxa de falhas, sem aumento de complicações. Vocês vejam, né, como é fácil ser enviesada. Eu sou oncologista, eu vou olhar esses dados com uma visão muito positiva. E a questão da salpingectomia na cesárea. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo que todos os países que realizam a salpingectomia no momento da cesárea viram que é absolutamente seguro, que não tem nenhum risco. Tanto é que alguns países, vejam o que está acontecendo aqui com a laqueadura e com a salpingectomia no momento da cesárea, em mulheres de 15 a 49 anos. Então, são quase 4 milhões de mulheres que não fizeram cirurgia tubária, a maioria, mas ainda assim um número significativo, quase 600 mil mulheres fizeram um procedimento relacionado à esterilização definitiva. E de 2015 para 2018, simplesmente a salpingectomia virou o procedimento de rotina. Está quase desaparecendo a ligadura no momento da cesárea. Então, eu trouxe aqui trabalho no momento do parto vaginal. E aqui, o último conteúdo, né, é a questão de se a salpingectomia vai dar mais menopausa precoce. E, na realidade, se ela for realizada corretamente, você pega a trompa, pega o ovário e você tira metade dos vasos ovarianos, porque você arrancou a trompa muito baixa, é lógico, o ovário vai ter uma falência vascular. Mas se você tirou a trompa lá em cima, não tem por que você lesionar os vasos. Não deve afetar o suplemento sanguíneo do ovário e, portanto, não deve ter impacto na função ovariana. Eles fizeram um trabalho muito bonito, em que eles mostraram essas casuísticas, né? Então, o que chama muita atenção é que aqui os indicadores de menopausa. Não estou mais falando de laqueadura na cesárea, tá, gente? Agora eu estou falando de laqueadura na ginecologia. É importante ver que a via laparoscópica tem aumentado muito. E a mais salpingectomia proporcionalmente quando você vai pela via minimamente. Não sei se o treinamento em cirurgia minimamente invasiva faz com que pegar a trompa e tirar sem os vasos faça parte do treinamento, não sei. É alguma coisa que por enquanto está sendo observada. E aqui a gente vê as curvas. O que eles pegaram para saber se tinha mais menopausa precoce? Porque a gente tem que lembrar que tem que ser populações gigantescas. Eles observaram que quando a paciente faz histerectomia com aqui a histerectomia apenas ou a histerectomia com salpingo-furectomia bilateral, obviamente a menopausa foi mais precoce na salpingo-furectomia bilateral. Então, existe sim um prejuízo da mulher em perder os ovários. Mas quando ela faz a histerectomia apenas ou a esterilização tubária com laqueadura, não existe diferença nenhuma na primeira consulta por menopausa, sendo laqueadura ou salpingectomia. E mesma coisa da idade ao início da reprodução hormonal. Então, você percebe que se você tira os ovários, logicamente você vai ter uma reposição hormonal muito mais precoce. Se você faz laqueadura ou faz salpingectomia, a idade da reposição hormonal está sendo exatamente a mesma idade. Então, indiretamente,
eles podem acreditar que não há prejuízo na fertilidade, na menopausa. Então, como fica para a gente? A salpingectomia é um fator protetor mais eficaz do que a laqueadura tumária na prevenção do carcinoma de ovário. Tá? E a outra mensagem é que a salpingectomia é recomendada junto com a esterectomia por qualquer causa. Vai tirar o útero, tira as trompas, não os ovários, tira as trompas. E a salpingectomia pode ser utilizada como método de esterilização voluntária. Então, eu não coloquei aqui deve, porque faltam alguns acertos legais, mas pode. Pode ser utilizado no Brasil? Não sei, né? Porque é a reputação de um órgão, enquanto que a laqueadora não é considerada assim. Deve ser utilizado na obstetrícia? Não sei. E convido as minhas colegas para a gente poder justamente falar sobre esse assunto. Obrigada, professora Sofia. Uma aula maravilhosa, né? Muito esclarecedora, muito boa mesmo. Sempre a professora Sofia surpreende, né, a gente? Então, vou convidar a professora Lúcia, a professora Juliane, para a gente poder discutir, então, como que a gente faz, agora que a oncologia mostrou evidência, né, como que a gente faz, porque vamos fazer, então, salpingectomia em todas as cesáreas ou em todos os pedidos de laqueadura, né? Então, eu vou passar a palavra primeiro para a professora Lúcia. Obrigada, professora. Bom dia. Eu queria, primeiramente, agradecer precisaria pensar um pouquinho a questão da síndrome pós-laqueadura, que é uma coisa bem antiga, né? A gente ouve falar isso lá desde 1900 bolinha, mas concretamente, quando a gente vai revisar esse assunto, e eu tentei achar, né, subsídios para a gente poder discutir um pouquinho, é um tema extremamente controverso. Será que de fato existe essa entidade síndrome pós-laqueadura? Tem bastante literatura sobre isso, mas assim, totalmente controverso, né? Então, a gente sabe que existe casos, mais ou menos de 7 a 20% das mulheres, depois que fazem uma laqueadura, pode ter um aumento de sangramento, um sangramento importante, um sangramento, aumento de fluxo, sangramento uterino anormal, né? Que seria o nome adequado. E também algumas pacientes passam até dor pélvica crônica. Depois da laqueadura, alguns estudos também mostram um aumento dessa dor. Então, por isso que se questiona que essa questão que o Sofia falou, da irrigação ovariana durante a cirurgia, poderia agravar os casos de sangramento e agravar os casos de dor. Se isso já acontece na laqueadura, será que com a salpingênio seria mais importante ainda? Eu acho que é essa a dúvida. Mas eu achei um trabalho bem interessante, mostrando que desses trabalhos de banco de dados nacionais americanos, com casuística enorme, mostrando que, de fato, assim, as pacientes que têm mais chance de ter sangramento ou dor são aquelas pacientes que já tinham isso antes da cirurgia. Só houve um agravamento, porque quando a gente fala de laqueadura, também tem que lembrar que muitas vezes ela usava o método contraceptivo hormonal, estava lá com ciclo menstrual regular, aí ela faz a laqueadura, deixa de usar, então parte desse sangramento anormal é porque ela interrompeu o método que a mantinha sangrando regularmente, né? Então, eu acho que concretamente a gente não tem muito subsídio para falar, existe de fato essa síndrome e pode piorar, né? Aí eu acho que a última coisa mais importante é a questão
da infertilidade, né? E isso que eu acho que é um tema que vale a pena a gente discutir com mais detalhes, porque a gente sabe que a taxa de arrependimento da laqueadura, ela é alta. Mais ou menos 10% das mulheres se arrependem de ter feito laqueadura. E o principal motivo do arrependimento não é porque ela já tem vários filhos ou várias cesáreas, é porque ela é jovem. Então, abaixo dos 25 anos, a taxa de arrependimento é muito maior. E agora, com essa mudança da lei para 21 anos ou até menos, né, se ela tiver 2 filhos, essa taxa, eu acho que é esperado daqui a uns anos uma taxa de arrependimento ainda maior. E quando você faz salpingectomia, você acaba com qualquer possibilidade dela ter uma reversão de laqueadura, tá? Vamos fazer uma conversa? Você quer falar um pouquinho? Porque daí a gente vai, ou continuo. Então, bom, tá, então ela não pode fazer reversão da laqueadura, mas quem quer fazer reversão de laqueadura hoje se a gente tem fertilização in vitro, que é muito mais efetiva? Aí os estudos também mostram assim, se você pensar num ciclo único, fazer uma reprodução assistida, fertilização in vitro, tem uma chance de gravidez maior do que uma reversão de laqueadura. Mas ao longo da vida, se você compara chance de gravidez em mulheres jovens, ela é maior com a reversão da laqueadura ao longo da vida do que a fertilização in vitro. A chance de sucesso, quando faz microcirurgia, que é nada daquilo que a gente até parou de fazer aqui, né? Na Unicamp a gente não faz mais já há bastante tempo. Mas quando você faz microcirurgia, tem uma chance de sucesso que eles falam de 40% a 60% na reversão em mulheres jovens. Já para mulheres com mais de 40 anos, aí o FIV teria mais sucesso, não teria indicação de você fazer a reversão. Então, e outra coisa, né, o custo da fertilização in vitro. Eu acho que no Brasil deve ser mais ou menos parecido, mas assim, em termos de equivalentes a cerca de quase $5.000, né? Então, 25 mil reais, eu não sei, deve ter alguma variação entre as crises, mas de qualquer forma é um custo que não é acessível à nossa população. Então, a gente precisa pensar, e eu acho que isso é que implica assim, podemos trocar a laqueadura pela salpingé? Talvez, no meu ponto de vista, a idade é um fator que a gente precisa repensar. Até quando, né, em quem que a gente pode fazer essa troca? Eu acho que, para mim, não em todo mundo, né? Não sei como é que você vê aí. Obrigada, Cássia, pela oportunidade. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui numa mesa fazendo um trio aí das especialidades, né? Fui aluna das duas, então, assim, estar nessa mesa é uma grande responsabilidade e a gente sempre aprende demais, né, com a professora Sofia. E o mais importante, gente, é a gente não sair daqui dessa mesa com uma opinião formada, e sim com o benefício da dúvida e do conhecimento, né? Então, a gente precisa estudar mais e mergulhar e abrir nossa cabeça para esse tema, né? E saber o que está sendo feito, o que está sendo produzido e pôr na balança. Então, acho que ninguém daqui vai sair falando, nossa, vou sair fazendo salpingectomia em todo mundo ou não, né? Então, realmente, assim, é um despertar do conhecimento para a gente ter mais dúvida do que uma opinião formada. E eu acho que a gente está com uma discussão muito nobre em relação à proteção do câncer de ovário, mas num momento, pensando na obstetrícia, muito delicado, um momento de transição com essa lei. E aí a gente pega, né, porque antes uma laqueadura puerperal era feita em casos de morbidade materna grave ou de uma prole definida numa hiperatividade e que ficava, assim, relativamente tranquilo de diminuir esse risco do arrependimento, né? Mulheres de idade mais velha. Então, assim, era um público que talvez a gente fosse aplicar esse conhecimento um pouco mais simples de pensar numa solução. Mas, com essa nova lei, né, a gente tem mulheres nulíparas entrando no nosso programa de laqueadura, né? Não estou nem falando da questão puerperal, e meninas jovens, e que, do ponto de vista oncológico, a gente pode pensar na salpingectomia, mas tem todo o contexto social e até psicossocial
dessa mulher que a gente não sabe o que vai ser o desfecho de toda essa mudança de lei, né? Então, o que a gente, assim, discutiu brevemente, né, dentro da obstetrícia, é que a gente ainda não tem, assim, ferramenta para adotar isso como medida, né, que poderia se particularizar em mulheres mais de idade mais avançada, né, com prole definida, mas como rotina, assim, primeiro que nem tão nos nossos protocolos ainda, né, da sociedade de ginecologia e obstetrícia, fazer dessa forma, né, e essa questão psicossocial, né, dessa esterilização definitiva, a gente não sabe o que vai ser, né, a repercussão dessa nova lei. Então, a gente olha com cautela, né, entendendo esse conhecimento, né, mas sem, a princípio, sem fazer uma amputação da trompa neste momento aí da obstetrícia, né, essa é a nossa visão aí. Nós temos diferentes de países e continentes. Cada região vai reagir de uma forma diferente. Eu não sou nem um pouco desfavorável a que as medidas sejam tomadas lentamente, porque nada tem pressa, né? E eu assisti nesses eventos em que tinha pessoas de outras áreas, assisti bastante horas sobre LARC. E aí eu achei que a gente não pode indicar salpingectomia simplesmente como o método contraceptivo de excelência. Ele sempre foi considerado no nosso serviço, na Unicamp, no CAISM, e sob a orientação do professor Faundes do Barramontes, que a esterilização definitiva é uma coisa de pessoas que não têm outros recursos para controle da natalidade, porque um bom DIU de levonorgestrel também tem alguma pequena ligação com o câncer de mama, mas é tão pequeno que realmente ele pode ser usado. Os contraceptivos hormonais podem ser usados em meninas mutadas e não mutadas. Então, partir diretamente para uma salpingectomia, partir diretamente para uma laqueadura, já é, na minha opinião, uma decisão muito difícil. Daí para a salpingectomia eu vejo um passo pequeno, mas relevante a mulheres jovens. Eu vou fazer só alguns pontos aqui, né? Lógico que quando a gente fala de LARC, a gente pensa em DIU de cobre, né? DIU hormonal e implante subdérmico. E o implante subdérmico ele tem uma taxa de falha menor que a laqueadura. Então, não teria racional para uma paciente querer fazer a laqueadura, mas não é isso que a gente vê. E com essa mudança da lei, porque normalmente quem faz laqueadura? Faz laqueadura quem tem mais filho, quem estudou menos, quem tem situação socioeconômica pior. Mas com essa mudança da lei, a gente tem recebido um outro perfil de mulheres aqui. A gente tem recebido mulheres com nível de educação muito alta. Então, são mulheres que estão fazendo pós-graduação, que têm 21 anos e que chegam e dizem, olha, eu tenho direito, eu quero a laqueadura. E é isso que a gente tem se reparado, né? A lei diz que a gente tem que oferecer todos os métodos para ela e ela tem que ter acesso a todos os métodos. E aqui na Unicamp ela tem, né, acesso a todos os métodos. Mas mesmo assim ela opta por fazer uma laqueadura. Então, nessa menina de 21 anos, que é bem consciente, orientada, faz pós-graduação, o que fazer, né? Ela quer a laqueadura, ela não quer um LARC. E aí a gente sabe, é um conhecimento assim, a doutora Sofia falou que é um conhecimento antigo, mas é relativamente novo, né? Essa coisa da trompa e do câncer de ovário, né? Então, por um lado, assim, você tem a laqueadura, que ela optou, e você pode fazer um procedimento que diminui a chance dela ter um câncer de ovário. Por outro lado, você tira qualquer chance dela fazer uma reversão da laqueadura, apesar da laqueadura ser um método irreversível e ela assinar que ela sabe que esse método é irreversível. Por outro lado, a gente já não oferece mais a reversão das trompas, né, da laqueadura aqui no serviço, porque é muito ineficaz, né? A gente, de todos os casos que a gente fazia, era a minoria que a gente conseguia fazer a revascularização, a reanastomose, e quando a gente refazia, aumentava muito a chance de ectópica, tudo. Então, a taxa de sucesso mesmo é muito pequena a hora que a gente vê. Então, realmente fica um dilema aí com relação à laqueadura.
Agora, uma coisa eu acho que é fundamental e é um conhecimento que parece óbvio, mas não é tanto. Quando for fazer esterectomia, tem que tirar as trompas, porque daí não faz sentido deixar as trompas na esterectomia. Eu acho que a primeira coisa daqui que parece que é muito claro para a gente, mas não é claro para todo mundo por aí, porque esse conhecimento nem é tão difundido ainda, né, das trompas e do ovário. Então, esterectomia é igual a esterectomia mais salpingectomia. Isso eu acho que está bem claro e para todo mundo. E com a laqueadura aí vem toda a discussão. Assim, é 100% concordo com todos, né? Na histerectomia, qual que é o problema? É que a salpingectomia acrescenta 10 minutos ao procedimento. E aí, não é pago a parte. É uma questão muito tola, porque eu só trabalho aqui. O meu salário independe dos procedimentos que eu faço, mas depende um pouco de outras coisas. Agora, para quem tem uma clínica, uma sala, uma reserva, isso pode ser um motivo para a pessoa desacreditar o método e falar, não, tudo isso é bobagem. É o que a gente mais escuta, tudo isso é bobagem. Porque ele vai ter uma ocupação de sala de 10 minutos a mais. Sem morbidade, sem nada. Só um pequeno tempo a mais. Então, a gente tem que usar argumentos muito gentis, muito solidários, muito humanos, que tenham o mesmo valor que o biometal. Eu acho que essa informação, além de ser um tempo cirúrgico, isso você falou da esterectomia, da laqueadura menos ainda, né? Mas além do tempo cirúrgico mudar um pouquinho, a questão do custo, eles continuam achando, quando compara o custo da salpingé e o custo da laqueadura, que ainda assim, o custo-efetividade, a salpingé seria melhor, porque é um custo assim, 27 mil a mais por ano vivido das pacientes, né? Então, é um custo que para o Serviço Público de Saúde, 27 mil ao ano, não é um custo exorbitante frente ao gasto que vai ter lá, né, com o tratamento oncológico de uma paciente. Só colocar, né, a Cássia falou da comissão de laqueadura aqui, então a gente reativou toda a questão das orientações dos vários métodos, e a gente tem uma comissão multidisciplinar muito séria aqui, então agradecer publicamente a todos os membros, multidisciplinar mesmo dessa comissão, e tem algumas pacientes que nesse processo de orientação acabam desistindo da laqueadura, né? Então a orientação é amiga aí, né? A gente dá uma lucidez. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora Sofia, e se alguém da plateia também quiser me ajudar, historicamente, né, eu sou aluna da casa, residente da casa, a gente costumava fazer a laqueadura e mandar para anátomo a trompinha, né, para todo o tecido tirado era biopsiado. Eu juro que eu não consigo me lembrar em que momento que isso se perdeu e se a gente deve fazer esse anátomo e retomar com essa medida. Então, essa é uma pergunta aí para a doutora Sofia, para alguém que quiser contribuir. Não, isso na salpingectomia é obrigatório, porque tem se encontrado células tubárias mutadas em salpingectomias oportunistas. Muito mais frequentemente em mulheres mutadas. Mas existe também mulheres não mutadas, porque a gente sabe que 20% dos cânceres de ovário você acha uma mutação. Nos outros 80% você não acha. A questão que tem surgido é que é muito raro encontrar essas células. Mas eu vi fazer com elas. Então eu tenho visto pessoas indicar quimioterapia porque acharam algumas TIC na tuba, pensando que já é carcinoma avançado. Então, tem que mandar para anátomo, isso não tenha dúvida, até para que o banco de dados se construa. Se a gente não manda para anátomo, a gente não tem noção do que a gente está fazendo. Agora, aí eu ia chegar. Depende, e no pomeroide você vai fazer uma biópsia da trompa, longe das fíbrias e longe do ósseo. Então, vai dar menos trabalho também, né? Então, faz uns cortinhos, vê lá as células, tudo bem. Eu acho que não deveria ter parado de fazer, porque todo o tecido tirado
Faz, a Gil falou que parou. Então, mas a obstetrícia não. A laqueadura, o pedacinho da laqueadura. É sempre prudente, ainda mais agora que há essa dicotomia de condutas entre vários serviços, entre o Brasil e o resto do mundo. Eu acho que é melhor pegar o pedacinho e falar, o pedacinho não tinha câncer, né? Porque assim a pessoa pelo menos não vai falar, eu tive um câncer depois de laqueadura e na trompa é que nasceu o meu câncer. E só o Gustavo vai pegar a palavra, mas eu queria aproveitar que o Renato está sentado lá no fundo, para ele falar um pouquinho do ponto de vista legal, sem apavorar ninguém, tá, Renato? Só assim, com tom de voz suave, etc. e tal, falar um pouco quais são as possibilidades de contrariedade do paciente que levaria a uma ação judicial, tanto na laqueadura na qual a pessoa engravida depois, quanto na salpingectomia, considerada uma amputação de um órgão. Eu palavra. Primeiro eu queria agradecer a chefia de departamento e deixar um professor aposentado falar. E agradecer a minha querida tutora que está presente, porque eu preciso toda semana cumprir a obrigação, senão ela não me dá presença. E já que você falou historicamente, eu vou falar historicamente. Câncer de ovário, nós sabíamos que ele era originário da célula germinativa, que tem possibilidade de fazer qualquer tipo de tecido do embrião, inclusive do extra-embrionário, por exemplo, o coriocarcinoma, é possível. Existe no estroma gonádico e metastático. E nós tínhamos uma teoria epitelial de que mulheres que ovulavam muito, ao fazer a ovulação e voltar, o epitélio celômico ficava dentro daquela ferida e acabava se interiorizando no ovário e ali sofria metaplasias e virava um câncer. Hoje a teoria mudou, mas continua a mesma coisa. E nós sabíamos também que mulheres laqueadas ou mulheres que ovularam menos aliás, um trabalho da Rancharan em 1978 mostrou que pílula diminuiu o câncer de ovário. Então, são coisas que a gente já conhecia. E hoje nós sabemos que são células ou provenientes do útero, ou do endométrio, ou provenientes da tuba. Principalmente da região fimbrial da tuba. Muito bom. E por que não tirar a tuba de todo mundo, então? Vamos para o outro lado. Porque como eu fui responsável pela gineco muitos anos, e alguns anos eu tenho a visão ginecológica. E como nós fazíamos laqueadura? Fazíamos laqueadura pelo pomeroy. Teve um problema, começou a aparecer a chamada síndrome pós-laqueadura. Tem uma tese na USP da doutora Glaze, não me lembro bem o nome dela, mostrando alterações de mulheres. Ela passa a ter spotting pós-menstrual em alguns casos da laqueadura. E foi se ver por que isso acontecia. Tem uma tese feita na Faculdade de Odontologia por um professor da Faculdade de Odontologia de Araraquara, na parte de anatomia, em que ele mostrou que existem inúmeras variações da vascularização tubo-ovariana. Vamos lembrar, o ovário é vascularizado pela artéria ovariana e a artéria uterina, que as duas artérias se encontrando fazem um fluxo obrigatório para o ovário. E quando nós lesamos essa vascularização, por exemplo, numa esterectomia, ou quando nós fazemos um pomeroy em que, na hora da cirurgia, se pinça com alis e corta embaixo, a chance de fazer essa alteração existe. Por isso que nós fizemos por muito tempo o método de Uchida, em que a gente pura e simplesmente não lesava essa vascularização, fazendo pura e simplesmente a laqueadura, fazendo a abertura da serosa. Muito bom. Eu acho que a gente tem que analisar o que vamos fazer daqui para frente. Nós sabemos que as tubas têm o precursor dos tumores mais agressivos do ovário. A laqueadura é um método simples anticoncepcional.com.br. Ponto. Se nós queremos fazer, ou nós fazemos de uma forma pelo pomeroy, tomando todo o cuidado, pelo método de Uchida, ou até como nós fizemos no departamento por muitos anos por via vaginal, onde nós fazíamos a retirada fundamentalmente das fímbrias, da porção terminal da tuba, por via vaginal. Então, aqui é tudo. A gente fazia com uma frequência muito grande por via vaginal. Aliás, eram
necessitava ter as válvulas. Eu doei as válvulas, o departamento tem as válvulas para que seja feita até a cirurgia vaginal sem problema nenhum nessa condição. E agora, qual é a atitude? Eu acho que a gente precisa pensar no câncer e não tem que pensar na qualidade de vida dessa paciente. Se o princípio, se essa paciente se enquadrar num grupo de alto risco, mulher nulípara, etc., eu acho que a salpingectomia a gente deveria pensar no assunto. Em paciente jovem, não que a gente queira fazer uma renastomose. Eu tinha até uma caixa só para microcirurgia que a gente usava com lupas para fazer essa microcirurgia de renastomose. Hoje, provavelmente, a gente não faria mais isso. Mas eu acho que é importante que a gente analise cada caso para tomar decisão de uma salpingectomia profilática ou de uma laqueadura com todo o cuidado para não lesar a vasculatura da região do mesosalpinge. Obrigada, professor Gustavo. Eu gostaria de falar para o senhor que o senhor está sempre convidado para a reunião do departamento e que vai ser sempre um prazer poder escutar o senhor falar aqui na reunião. Eu vou levar o microfone para o professor Renato, porque a gente precisa falar no microfone para o pessoal escutar, o pessoal que está no link. Obrigado, Cássia. Acho que, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o departamento pela escolha do tema. Esse tema tem provocado discussão no Brasil inteiro. Eu participei, há umas 2 semanas atrás, de uma reunião de 2 câmaras técnicas do Conselho Federal de Medicina. Não é um problema só para a ginecologia e obstetrícia, é um problema grande para a urologia também. Eles estão com um problema muito grande em relação também a essa questão. E é meio até espantoso, porque desde 1996 nós vivemos com esse problema. Essa lei já existe desde 1996. Quando ela surgiu em 96, nós tivemos um abalo, nós precisamos também discutir bastante aqui, porque mudava a nossa rotina. E o que mudou agora, assim, basicamente mais polêmico, né? Teve um ganho que foi a questão de não precisar mais do cônjuge da autorização, então era um pedido, já que a gente fazia há muito tempo, então isso foi uma conquista. Reduziu a idade limite, era 25, passou para 21, aí já, né, cria enfim, a gente pode olhar de várias maneiras essa questão aí, né? E o que ficou proibido em 96, que foi a laqueadura periumbilical pós-parto vaginal, agora volta a ser liberada de novo, né? Porque também teve toda essa pressão. Então, na verdade, é o mesmo problema de quase 30 anos atrás, que voltou agora com um formato um pouco diferente, né? Isso tem criado problema no país inteiro. Assim, por exemplo, você pega autorização numa instituição para fazer o procedimento e vai ter o parto em outra, né? O plantonista lá que está fazendo o procedimento, ele vai concordar com aquilo, ele tem que concordar com aquilo, é obrigatório que ele concorde com aquilo. Se chegar uma jovem de 21 anos, por exemplo, que vocês falaram aí, né? Ele pode colocar ali uma objeção de consciência em relação a isso, né? Então, tudo isso está sendo discutido, além das questões aí que vocês falaram. Parabéns, viu? Parabéns, realmente, a discussão que vocês fizeram do ponto de vista técnico, eu fiquei, nossa, o que a Sofia colocou, o que a Lúcia colocou aí das visões aí do ginecologista e do oncologista, para mim foi assim um ganho muito grande de conhecimento que eu não tinha. Isso realmente precisava ser divulgado, uma publicação em Fêmina, enfim, que é para que vai para o GEOS do Brasil, né, enfim, que pode ajudar muito, viu, nessa discussão, porque isso realmente é uma clareza muito grande. Parabéns mesmo, assim. Poucas vezes eu acho que eu vi uma explanação tão curta e tão construtiva, assim, tão benéfica do ponto de vista de conhecimento, né, num assunto desse aí que é muito complicado. Mas, por exemplo, vou colocar um caso para todo mundo aqui, então, já que nós estamos falando isso. A laqueadura, se for feita, laqueadura, esterilização, se for feita fora dos preceitos da lei, é importante nas leis vocês não pararem só no começo, né? Eu sei que essa lei aí, nós médicos, lemos só o capítulo 1, mas tem o capítulo 2 e o 3, disposições transitórias, mas eu tenho o 2. O 2 é dos crimes e penalidades, né? Então, laqueadura é lesão corporal, né? 2 a 8 anos de reclusão. Reclusão não é detenção. Detenção, você pode entrar e sair. Reclusão, você fica preso, né? E se for, em algumas situações, acresce de 1/3 a pena. E, por exemplo, realizar cesárea apenas com a finalidade de fazer laqueadura é crime. E o que tem sido visto aí já acontecendo é que as pessoas não sabem disso, fazem a cesárea e escrevem cesárea para a realização da laqueadura.
consta, assim, a pessoa assinou, né? Assumiu ali. Então, assim, tem uma série de questões aí, então, que precisam ser melhor amadurecidas, entendidas aí nesse contexto, né? Que está muito novo, né? Como a Sofia falou, está muito novo e a gente não deveria ter tanta pressa assim. Então, eu vou colocar isso que aconteceu ontem aqui. Ontem. 17 anos, 4 filhos, pedindo laqueadura. Como é que a gente conduz uma situação dessa? Né? Como é que a gente conduz? 4 filhos com 17 anos, né? A laqueadura vai ser a solução? Não fazer laqueadura não é uma maldade, né? Assim, uma situação desse tipo, que imagina o contexto que pode estar envolvido, né? Eu nem sei qual o contexto que está envolvido, mas qual o contexto que pode estar envolvido, social, enfim, uma série de questões aí, né? Então, o que a gente faz nessas situações, né? Então, realmente, assim, eu acho que está tudo muito novo, ainda muito novo, mas as informações objetivas que estão sendo trazidas é que vão ajudar a gente a entender. Então, a Cássia trouxe uma informação aí que eu não tinha numericamente, assim, por que a gente faz laqueadura Pomeroy, então? Porque a gente sempre fala que existe uma possibilidade de arrependimento, que a paciente pode, né, pensar numa reversão posterior. Mas se a reversão é quase nula, né? Então, na verdade, a gente está com um conceito errado também em relação a isso aí, né? Então, olha, a gente precisava renovar os conceitos, né, em relação a isso, para ter uma ideia mais bem formada, porque o problema está aí, é um problema sério. Nós temos aqui na Unicamp processo já, que eu já participei de alguns aí, né, por fazer e por não fazer, tá? Então, esse problema sempre vai existir, essa espada sempre vai existir, né? Nem vou falar muito porque está sendo gravado, então certas coisas não posso nem comentar, mas a gente tem que amadurecer mais isso. Agora, eu acho que essas informações aí sobre risco de câncer de ovário relacionado realmente à trompa, possibilidades de esterilização não serem revertidas, e também a redução de risco com a salpingectomia, eu acho que você vai ter que entrar agora no cenário de discussão, e isso vai influenciar muito as decisões que vão acontecer. Ontem teve uma reunião de novo do Conselho Federal de Medicina sobre este assunto, porque o Brasil inteiro está demandando, os vários conselhos estaduais estão demandando o federal para ele se posicionar, apertar e colocar a faca no pescoço, né, dos caras, né? E está precisando de informação técnica. Então, assim, eu acabei até sendo colocado numa comissão ontem, aí eu vou levar essas informações aí para essa comissão técnica aí, para também colocar esse assunto de uma forma um pouco mais, assim, um conhecimento de causa mesmo, né, para as pessoas não ficarem nesse achismo. Mas o problema está aí, está chegando todo dia. Tá? E esse caso de 17 anos foi daqui de ontem. Professor Renato, você sabe que quando a gente conversa com essas meninas de 21 anos, elas vêm já muito armadas, assim, dos direitos e bem fundamentadas, porque elas acham que ela vai ter enfrentar, assim, um processo mais dificultoso para conseguir a laqueadura. Então, a gente está vendo o contrário mesmo do que a gente via antigamente. Eu queria perguntar para o senhor quando a gente faz uma Pomeroy, a gente faz uma lesão corporal para a paciente. Quando a gente faz salpingé, a gente remove um órgão. Isso juridicamente tem algum impacto? É só você olhar se vocês, todo mundo está com o celular aí, se quiserem ver, né? É só olhar o parágrafo 4º do artigo 10º. Parágrafo 4º do artigo 10º, deixa eu só voltar ele aqui. O artigo 10º é o essencial dessa lei aqui, assim, é o que nos pega aqui, né? Somente é permitido, o artigo 10º, o caput dele, somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações, para lá, né? E aí lista, né? Aí se você pegar o parágrafo 4º, a esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através de laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito. Portanto, se a salpingectomia é um outro método cientificamente aceito, está dentro. Né? A esterectomia tem que tomar cuidado, a esterectomia não. A esterectomia vai cair no mesmo problema da cesárea. Fazer laqueadura, fazer esterilização definitiva, fazendo uma esterectomia apenas para essa finalidade, aí já não pode. Entendeu? Então, tem que ler a lei inteira, né? Sim, isso. Cesárea pedido não...
só quando a paciente junta as duas leis, né? A lei da cesárea a pedido junto com a lei da laqueadura, né? Ela tem o seu processo aprovado e ela deseja fazer laqueadura, ela deseja fazer cesárea com o fim dela de obter a realização e aí como a gente fica nessa situação? Não existe lei de cesárea a pedido, não existe lei. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que considera ético a realização de uma cesárea por solicitação materna, desde que tenha termo de consentimento assinado, desde que passe por um processo de esclarecimento durante o pré-natal para poder decidir, né? Então, é uma tentativa de garantia da autonomia de decisão da paciente, se essa autonomia for, né, baseada em informação mesmo. Então, se tentou, eu acho que eu posso estar desatualizado, tentou se colocar uma lei, né? Eu acho que essa lei ela caiu caiu mesmo judicialmente e parece que retornou agora, né? Então, no estado de São Paulo pode até ser que exista esse precedente legal mesmo, assim. Mas de qualquer maneira, o que eu vejo, assim, eu estou falando por mim, né? Não estou falando o fato da paciente querer uma cesárea, a gente já está fazendo isso, né? Aqui, a nossa taxa de cesáreas agora, se a gente pegar o total de cesáreas que a gente faz aqui no CAISM, posso estar enganado, aí, talvez a Adriana tenha esse número mais claro aí, das cesáreas que nós fazemos agora, em torno de 15% já é cesárea a pedido. Então, veja que o número é grande, viu? Superou algumas indicações de cesárea clássicas aí que a gente tinha, né? Então, esse número está aumentando. Então, agora, se você faz uma cesárea a pedido, você está fazendo uma cesárea a pedido. Se você faz uma laqueadura ali dentro dessa cesárea, desse momento, desde que a paciente tenha feito todo o processo, né, que passou pelo processo legal, que é aquele processo de 60 dias pelo menos, eu tenho a impressão de que isso está dentro, não configura um problema mais sério, né? Isso vai ter que ser ainda respondido por quem de direito, né? Então, assim, entidades jurídicas, Conselho Federal, enfim, esse pessoal vai ter que se manifestar em relação a isso, e é isso que a gente está querendo mesmo, né? Que as pessoas se manifestem em relação a isso, porque cria essa dúvida mesmo que você colocou, é a dúvida mais presente agora, né? Se uma cesárea a pedido, eu posso fazer a laqueadura. Então, essa é a dúvida. Eu penso que sim, porque o motivo da cesárea não foi a laqueadura, foi a autonomia de decisão. E, para fazer a laqueadura, ela passou pelo processo legal que se determina. Então, eu penso que não haveria problema, mas se deixar registrado que a cesárea, ou se ficar vinculado, ou se a paciente falar depois, né, que só foi feita a cesárea por causa da laqueadura, então aí, realmente, isso pode ter uma conotação. E por isso que precisa estar muito bem registrado tudo, né, tomar bastante cuidado com as descrições aí, nos prontuários, né, e com todo esse processo. Esse processo não é um processo qualquer, ele tem que ser bem respeitado mesmo, né, esse processo de 60 dias aí, com as reuniões, tudo para decidir. Então, eu não tenho a resposta ainda, Zé Paulo, em relação a isso com clareza, mas a minha opinião é que não teria problema. Mas eu não tenho certeza, vamos ter que esperar as outras entidades se manifestarem. Renato, eu acho que dentro desse contexto que você falou, uma coisa importante que está em toda essa orientação da salpingectomia, seja na esteira ou na LAC, inclusive, eu acho que foi o único lugar que eu vi colocado a COV, né? Coloca claramente assim, as recomendações em relação a esse assunto. E o último tópico dessa recomendação é não mude, a questão técnica é muito importante para não ter complicações, até o sangramento, a dor, etc., né? A forma como é executada a cirurgia, mas assim, não mude a indicação inicial da sua cirurgia. Eu ia fazer uma esteira vaginal assim, agora como eu resolvi fazer salpingé, eu acho que seria melhor a via abdominal. Isso eles recomendam que não deve ser feito, assim como a questão da obstetrícia, né? Você vai mudar a via de parto só porque a paciente também está pedindo. E existe uma preocupação, a gente tem visto isso na SOGEP, do pessoal da obstetrícia, muito grande com o aumento de número de cesáreas só por conta da reeleição da laqueadura, né? Eu fazer a pergunta, já vi que a Adriana está com o microfone, mas quais os serviços, ou se a Febrasgo tem no seu currículo básico da residência médica a laqueadura, salpingectomia puerperal não cesárea? Porque aqui é uma técnica, é periumbilical, quer dizer, é algo que tem que ser aprendido. Se você não aprende a fazer, você não faz. Isso está na grade curricular, no portfólio da residência médica ou não?
Porque se não tiver, eu não sei quantos serviços tem oferecido a formação em... Católicas, por exemplo, acho que a PUC de Campinas não faz laqueadura. É proibido fazer lá. Colocar DIU, acho que eles vêm fazer um treinamento aqui. Na verdade, Está na matriz de competência da residência médica. Saber fazer uma laqueadura e saber fazer uma laqueadura preperal. Tá, é importante. então, só complementando, né, o que o doutor Renato já havia falado, a nossa taxa de cesárea a pedido vem aumentando. E, Clara, assim, a gente tem uma impressão de que essa lei nova está contribuindo também para essa, principalmente de cesárea a pedido. Foi por isso que o Zé Paulo, inclusive, fez esse questionamento. Porque a gente tem pacientes multíparas, assim, 3 partos vaginais, que porque tem laqueadura aprovada, se negam à indução de parto. E quando a gente indica, olha, está no momento da gente induzir, ela fala, mas eu vou ter que laquear, então eu quero que seja cesárea, eu não quero induzir. Então, ela não quer nem passar por esse momento da indução e todos os métodos que a gente oferece, porque ela quer garantido o direito da laqueadura. Então, de fato, a gente está num cenário bastante tenso em relação a essas 2 leis, né, de cesárea a pedido e de laqueadura no momento do parto, justamente porque a paciente acaba, por mais que a gente não queira mudar a indicação, às vezes a gente fala, olha, está no momento de induzir, vamos induzir. Não, não vou induzir porque eu quero fazer laqueadura, então eu quero cesárea. Só complementando, né, Dri, e pondo muito isso na mão da paciente, tirando da competência do médico, que é diferente de várias outras especialidades, né, que as outras especialidades definem tratamento, definem todas as condutas, e na obstetrícia tem acontecido isso, de tirar do médico o direito de escolha, até assim, com uma visão de conhecimento, de morbidade muito maior, e acaba essas leis nos amputando, né, nessa questão da melhor escolha, né? Por favor, eu sempre, nas reuniões da ONCO, da PELG, da MAM, eu sempre defendo o lado da paciente. Isso faz parte da minha formação. Se uma mulher sabe que ela fez um pedido de laqueadura no momento do parto, por isso que eu fiz a pergunta anterior, e ela sabe que aquele serviço, depois que nasceu, vai mandar embora sem fazer a laqueadura, porque não tem competência para fazer laqueadura periumbilical, ela está raciocinando de uma forma boa para ela, porque ela já vai levar um corte na barriga, já foi, né? O corte é menor, mas já foi. E ela garante que ela será posteriormente laqueada, porque isso daqui é uma demanda, o senhor Renato pode também falar um pouco, mas é uma demanda das mulheres que vem a longo tempo. E é essa questão que o Renato colocou, ela faz todo o processo. E ela é encaminhada, não porque ela quer, para outro hospital. Ela é encaminhada por outro hospital por regulação de vaga. E no outro hospital não é oferecido o procedimento que está autorizado, porque quem vai acolher lá é de outro serviço. Então, eu imagino que na cabeça da mulher que não é burra, as mulheres são inteligentes, ela fala. Eu concordo com você, todas as mulheres são sempre inteligentes. foram, né? E ela coloca, eu vou te dar o microfone, porque senão a plateia não escuta. Mas se ela faz essa colocação, ela está usando 2 leis que são a favor dela, não contra o médico, é a favor dela. Né? Do ponto de vista médico-legal ainda, Renato, salpingectomia ou laqueadura é uma lesão corporal grave, perda definitiva de um órgão-função. Ponto. Aproximadamente um pouco antes de começar a pandemia, participei de uma sessão com desembargadores, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça Federal lá do Rio Grande do Sul, etc., procuradores, delegados. E uma das coisas que o desembargador disse é: vocês médicos se perdem porque não escrevem. Eu falei: dá licença. Ele falou: pois não. Antigamente existia uma instituição muito séria desse país, que era o jogo do bicho. Aí uma delegada falou para mim: o senhor está enganado, doutor, ainda existe.
E no jogo do bicho, na pule estava escrito, vale o que está escrito. Então, o que eu digo para os alunos, disse para os alunos ontem, escrevam tudo. Agora, não assine uma confissão, como você disse, vou fazer cesárea para laqueadura. Isso é uma confissão muito grande, mas lembre-se de escrever tudo o que aconteceu, o porquê, e a paciente, apesar de ter todo o direito de solicitar, ela tem que assinar e ter testemunha do que foi feito, porque senão você paga. E o pior, na minha época, o erro médico a terra encobria. Hoje, vai para a parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Isso que a Sofia falou e que a Adriana falou realmente é muito importante, viu, gente? O que está acontecendo tem essas duas coisas mesmo. Existe perdeu-se um pouco desse conhecimento de fazer laqueadura periumbilical, por incrível que pareça, perdeu-se. Então, isso já é um buraco que tem aí, né? Pessoas estão com receio, como é que faz? Como é que é? Né? E tem um problema bem sério, mas bem sério mesmo, que é a anestesia para isso. Né? Então, depois de um parto vaginal, sem analgesia, o paciente ir para um procedimento desse tipo, com anestesia, não é todo lugar que vai ter anestesista para fazer isso, entendeu? Então, é isso aí mesmo. Então, as pacientes já estão sabendo, essa cultura já corre, né? Obviamente, corre, né? E o pessoal sabe que para cesárea eu tenho anestesia, agora para laqueadura pós-parto talvez eu não tenha, entendeu? Então, realmente é um problema bem sério mesmo esse daí. É bem da realidade do país, as maternidades. Só complementando e apoiando aí o que o doutor Renato está falando, aqui a gente oferece a laqueadura pós-parto periumbilical, mas a gente também tem visto as mulheres exatamente não aderirem à laqueadura periumbilical, porque para um parto vaginal e para uma analgesia, ela não precisa do jejum completo. E para a laqueadura periumbilical, porque você vai mexer em cavidade, precisa do jejum completo. Então, se ela tem o bebê e ela é preconizado no nosso protocolo que ela coma durante o trabalho de parto, ela tem que fazer a laqueadura no dia seguinte. E aí, isso aumenta um dia na estadia dela aqui. E ela tem que pegar um acompanhante para ficar com o nenê, ela vai para o centro cirúrgico, anestesia. Então, isso também a gente tem visto que tem sido um limitante para a paciente que vai fazer laqueadura no ato. Porque ela não quer se submeter a um parto vaginal e ter que esperar o jejum para depois ir para a laqueadura. Então, de fato uma situação difícil. A gente entende a posição dela. E já aconteceu comigo de plantão, da paciente falar assim, não, então eu não vou querer fazer a laqueadura se eu vou ter que esperar até amanhã, não sei o quê. Na mesma hora eu falei, então vamos pôr um DIU agora? E aí você pensa, o seu processo está autorizado, depois que o seu neném tiver 1 ano, você vai fazer essa laqueadura, mas vamos garantir que você não vai engravidar. Então, assim, tudo isso é uma conversa que a gente acaba tendo naquele momento. Sem dúvida nenhuma, tem serviços, porque, assim, em Campinas, o único serviço que faz laqueadura periumbilical no parto somos nós. Então, primeiro, você tem pouca gente treinada para fazer essa laqueadura periumbilical. E a gente está com o agravante de que as nossas próprias pacientes também não estão querendo esperar para fazer periumbilical. Então, os nossos residentes também estão pouco treinados para laqueadura periumbilical. Então, isso vai fazendo uma cascata. Na verdade, eu já dei à luz. Então, quando eu dou à luz, eles me colocam o neném para mamar. Se eu tiver que ficar de jejum, tem que colocar um soro, porque senão eu não fabrico leite. Então, é uma dissociação cognitiva, né? Pedir um jejum para uma puérpera amamentando. E aí, quando você fala, primeiro que você falou uma coisa que eu iria falar em público e parabenizar o grupo, da questão do DIU pós-parto. Eu sou fã dos LARP, fã total, né? E a segunda questão que vai bem naquilo que a gente fala, uma laqueadura no momento do parto acaba sendo praticável na Unicamp, quando anestesista anestesia, ou em lugar nenhum, a não ser numa via aberta para fazer o parto.
é dramático, né? Só lembrando, né, que se ela já estiver sob analgesia, ela vai, acaba o parto, deita e faz a laqueadura, né? Então, a gente está falando daquelas mulheres que têm parto vaginal sem analgesia, que aí uma solicitação da anestésia é que fique em jejum para poder fazer um procedimento eletivo, né? Então, a gente lembrar, né, que se as pacientes tiver... então, a gente também tem que, de repente, até indicar uma analgesia antes de nascer para aproveitar a oportunidade, né? Então, assim, a gente tem que usar as ferramentas que tem, mas, né, essa necessidade não é só por causa da anestesia, não por causa da própria laqueadura. Bom dia, obrigado pela apresentação maravilhosa. Eu tenho uma dúvida para a Sophie. Sophie, os achados encontrados relacionados ao ganho da realização da salpingectomia na proteção da incidência do câncer de ovário, ele pode ser extrapolado quando você só faz uma fimbrectomia? Desde que você faça a fimbrectomia, aí que tá, esse que é o problema. Não é, porque se você faz a fimbrectomia, você tem que fechar completamente a trompa, para que o material de dentro do elemento não passe. Então, a probabilidade de insucesso é maior. Por isso que não se fala de fimbrectomia. E isso, você amarra, isso, você pinça e amarra. Mas a possibilidade daquilo reabrir não foi mensurada. Então, a literatura não fala em fimbrectomia. Vale? Você não encontra artigos... Desculpa. Pode ser muito bem que tenha um monte. Eu não coloquei a palavra-chave adequada para achar fimbrectomia. Não achei fimbrectomia. Eu me lembrei muito das fimbrectomias que eram realizadas essencialmente pelo Bahamondes. Né? E poucas outras pessoas fazerem, mas é possível que muitas outras pessoas fizessem. Eu vi o Poli, né? Eu vi alguns professores que fariam muito. Não, eu fiz um monte de fimbrectomia vaginal, mas sob a orientação de professores que faziam. Eu ia perguntar se nesses trabalhos, Sophie, falam alguma coisa, porque assim, a gente fazer uma salpingectomia numa gestante, um útero embebido, às vezes vai ficar um coto. Tem algum trabalho que mostre risco de ectópica nesse coto posterior? Não. Vou procurar. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu também fiquei muito satisfeita, queria agradecer às professoras, achei que foi maravilhoso e a gente conversou muito, né, Sophie, que a gente queria uma reunião assim, que a gente pudesse interagir, conversar, que pudesse ser de interesse das diversas especialidades. Então, todos que tiverem ideias assim de alguma reunião que possa ser desse contexto, o departamento está aberto aí para receber. E é um espaço nosso, né? Esse espaço da reunião do departamento. Então, eu acho que ele tem que ser atrativo, né? Para que a gente tenha vontade de vir e que nem a gente vai saindo daqui hoje, né? Aprendemos muita coisa hoje aqui. Então, acho que é um espaço para isso, para os alunos e para a gente também. Eu só vou fazer mais um comentário. Agora, a próxima reunião já é mês de julho, então, às 4 quintas-feiras de julho, a reunião está suspensa, porque a gente tem uma grande equipe aí de férias, mas no começo de agosto a gente já vai retomar, tá bom? Muito obrigada.